Salve, salve, estudantes interessados em ciências sociais. Eu sou o professor Bernardo Caprara e esse é o curso livre de Epistemologia das Ciências Sociais. Essa é a aula 7, a aula que tem como objetivo apresentar a filosofia da ciência de Gaston Bachelard, que ficou conhecida como racionalismo aplicado. Gaston Bachelard foi um filósofo e poeta francês, nascido em 1884 e falecido em 1962. Bachelard era de família humilde e sempre trabalhou enquanto realizou seus estudos. Lecionou física e química em cursos secundários e então se interessou por filosofia e passou a lecionar também essa matéria. O que nos interessa para esse curso é a filosofia da ciência de Bachelard. Para isso, a aula está organizada da seguinte forma. Primeiro, a gente vai apresentar um pouco do contexto da obra do Bachelard e um apanhado geral das suas reflexões. Depois, a gente vai fazer uma apresentação sobre o racionalismo aplicado, que é a perspectiva epistemológica do autor, para, nas considerações finais, a gente fazer uma síntese e retomar algumas das principais questões. O pensamento de Gaston Bachelard precisa ser inserido no seu contexto, que é um contexto de intenso desenvolvimento das ciências, no início do século XX. Vale lembrar que nesse curso de epistemologia das ciências sociais, a gente está sempre procurando caminhos de respostas para duas questões bem específicas. A primeira delas é possível estudar cientificamente a realidade social? A segunda, como é possível estudar cientificamente a realidade social? Até aqui, gente, a gente percorreu diferentes caminhos, diferentes perspectivas. Desde o racionalismo cartesiano, passando pelo empirismo, o positivismo, o círculo de Viena, o falsificacionismo de Karl Popper, o materialismo histórico e dialético, a sociologia compreensiva de Max Weber, os paradigmas e as revoluções científicas de Kuhn e o realismo crítico, inspirado na obra de Bhaskar. Agora a gente vai abordar o pensamento de Gaston Bachelard e o seu racionalismo aplicado. O pensamento do Bachelard pode ser separado, de acordo com ele mesmo, em um duplo Bachelard, um Bachelard diurno e um Bachelard noturno. O Bachelard diurno é aquele que se desenvolveu basicamente no estudo da filosofia da ciência, aquele que é relacionado aos debates epistemológicos. Já o Bachelard noturno produziu reflexões aleatórias sobre poesia, devaneios, imaginação e sonhos. Para esse curso, obviamente, o que nos interessa é a obra do autoproclamado Bachelard diurno, os seus trabalhos sobre a teoria do conhecimento, a filosofia da ciência, a epistemologia. A filosofia da ciência do Bachelard está situada no cenário da revolução realizada pela teoria da relatividade proposta por Albert Einstein no início do século XX, mais precisamente em 1905. A abordagem epistemológica do Bachelard é atravessada pela reflexão sobre as filosofias que são implícitas às práticas efetivas dos cientistas. Nos cursos que o Bachelard ministrou na Sorbonne, na França, ele sempre dizia que a epistemologia era, no fundo, uma história das ciências e de como as ciências deveriam ser praticadas. Analisando as descobertas do Einstein e da teoria da relatividade, o Bachelard formulou uma epistemologia que defende a necessidade de ser sempre historicista. Para o Bachelard, a ciência que é inaugurada pelo Einstein rompe com a perspectiva de ciência dominante até então, tanto em termos epistemológicos quanto metodológicos. E o fato do objeto de estudo da ciência estar sempre em relação faz com que não seja mais possível o predomínio do empirismo, aquela forma de ver a ciência embasada primeiramente na experiência sensível, na experiência empírica. Isso porque o objeto da ciência está sempre em relação, então ele não pode mais ser entendido como algo absoluto. A epistemologia do Bachelard costuma ser resumida com a noção de que é preciso construir o objeto científico. Isso significa que o novo espírito científico, a nomenclatura dada pelo
próprio Bachelard, passa, conforme o autor, por uma ruptura declarada com o senso comum, um entendimento de que o senso comum e a ciência, que emergia no início do século XX, são formas de pensar o mundo bastante diferentes. Bachelard afirma que as ciências até Einstein propunham uma continuidade entre as percepções do senso comum e o conhecimento científico, em função de estar embasadas demais no empirismo. No novo espírito científico, essa expressão bachelardiana, seria necessário, portanto, construir o objeto científico procurando uma ruptura com o senso comum e com um empirismo que o Bachelard vai dizer exagerado, dominante nas ciências até então. Da mesma forma, a história das ciências não pode ser pensada como um acumulado de descobertas, mas sim como um conhecimento que vai avançando através de rupturas, de retificações, de atualizações, num processo que pode ser descrito como dialético, sendo que o conhecimento científico é sempre construído a partir de uma análise dos erros cometidos pelos cientistas que vieram antes. O Bachelard argumenta que o novo espírito científico, sendo basicamente um processo de retificação dos saberes anteriores, acaba produzindo um alargamento do conhecimento, porque ele analisa os erros do passado e os atualiza com as condições da ciência do presente, a partir da consciência dos erros que foram cometidos. Assim, o que é verdadeiro historicamente, o que é verdadeiro cientificamente, é uma reparação histórica dos erros cometidos por cientistas anteriores, uma reparação das ilusões anteriores. O Bachelard contrapôs a ideia de que o conhecimento científico advinha de uma continuidade do senso comum, que ele continuaria das impressões que nós temos do senso comum, de que a ciência aprofundaria aquilo que o senso comum denota, demonstra. As opiniões e as percepções que a gente tem sobre a natureza e o mundo, aquilo que nos informa diariamente. Para o Bachelard, a ciência não dá continuidade a tudo isso. Para o filósofo francês, não se trata de continuidade epistemológica ou diferença de profundidade, mas sim de uma verdadeira ruptura epistemológica, de revisões e atualizações constantes dos conhecimentos científicos, que diferem do senso comum e do empirismo ingênuo. Para superar esse empirismo ingênuo, o Bachelard propõe uma reconfiguração do racionalismo, entendendo que a ciência não pode se satisfazer com o que o empirismo tem a oferecer, uma aproximação do objeto de análise a partir da experiência sensível. O novo espírito científico, para o Bachelard, ao contrário, parte das experiências realizadas com fundamentos nas teorias. E não são essas experiências realizadas, não são experiências empíricas realizadas no vazio teórico, em métodos baseados apenas nos sentidos, nas percepções comuns. Dessa forma, o que o Bachelard está dizendo é que os métodos científicos não são aproximações diretas ou imediatas da realidade, mas no sentido oposto, são métodos que são mediados pela racionalidade. E por isso o cientista deve partir do racional para o real, o que contraria a hegemonia empirista em boa parte da ciência, das concepções epistemológicas da ciência até o início do século XX. Para o Bachelard, a superação do empirismo puro pelo seu racionalismo aplicado é um passo fundamental para que a gente possa compreender bem o que acontecia na ciência revolucionada pela teoria da relatividade. Vamos ver o que diz o próprio Bachelard na sua obra O Materialismo Racional, na página 260. A ruptura entre o conhecimento comum e o conhecimento científico parece-nos tão nítida que estes dois tipos de conhecimento não poderiam ter a mesma filosofia. O empirismo é a filosofia que convém ao conhecimento comum. O empirismo encontra aí as suas raízes, as suas provas, o seu desenvolvimento. Pelo contrário, o conhecimento científico é solidário do racionalismo, e quer se queira, quer não, o racionalismo está ligado à ciência. O racionalismo conhece uma atividade dialética que impõe uma extensão constante dos métodos. No entanto, é preciso dizer que o racionalismo do Bachelard
está muito preocupado com a aplicação das suas teorias na experimentação empírica. O racionalismo aplicado age na dialética entre a teoria e a experiência, e isso representa uma dupla determinação da teoria sobre o objeto e do objeto sobre a teoria, da teoria sobre a experiência realizada pelo cientista e da experiência para a teoria aplicada pelo cientista. Outro ponto importante que a gente tem que ressaltar na obra do Bachelard diz respeito à noção que ele constrói de obstáculos epistemológicos. Nesse sentido, o Bachelard propõe o que ele chama de uma psicanálise do conhecimento, sugerindo que o progresso da ciência deve ser analisado a partir das suas condições internas, das suas condições que ele está chamando de psicológicas. Por intermédio de uma avaliação dos obstáculos epistemológicos, torna-se possível analisar as condições psicológicas do avanço das ciências. A superação dos obstáculos epistemológicos que o Bachelard está colocando é o que possibilita o avanço da ciência. E para isso os cientistas precisam ter consciência de que os obstáculos existem e que eles precisam ser ultrapassados. Um primeiro obstáculo epistemológico para o Bachelard é a própria realidade, e ele tem a ver com a crítica que o autor faz ao empirismo. O pesquisador, para o Bachelard, quando começa a analisar o seu objeto de estudo, pode se deixar influenciar pelo que é mais visível no seu próprio objeto de estudo, né? Pelas suas características imediatamente perceptíveis. Isso pode fazer com que o pesquisador dê ao objeto um estatuto de verdade que ele pode não possuir. Esse é um perigo especialmente importante para as ciências sociais, pelo fato de que o cientista é parte integrante da sociedade em que produz seu trabalho científico, ou, no mínimo, é parte integrante da humanidade em si. Diante do mistério do real, o Bachelard diz que o cientista não pode se manter ingênuo, porque aquilo que a gente acredita que sabe com maior certeza, através dos conhecimentos habituais, do senso comum ou da experiência sensível, tende a ofuscar aquilo que realmente a gente está procurando conhecer. Um segundo obstáculo epistemológico para o Bachelard é o próprio senso comum, o próprio conhecimento comum sobre a realidade, que é a principal dificuldade com a qual se depara um cientista social. Porque ele é um obstáculo para o Bachelard que faz com que o cientista social sinta a necessidade de separar os seus preconceitos, as suas opiniões, as suas percepções comuns, as suas considerações sobre a vida política e econômica, da tarefa de lidar com o conhecimento teórico, com o conhecimento científico, que tem como característica principal o comprometimento com a verdade e que é fundamentado em leis gerais e conceitos. O Bachelard não está propondo, com essa consideração sobre o segundo obstáculo epistemológico, que o cientista deve praticar uma neutralidade absoluta, mas sim defendendo que a construção do objeto científico, né, o Bachelard está defendendo que a construção do objeto científico tem que levar o cientista ao conhecimento mais aproximado da verdade sobre aquilo que ele está estudando. Isso quer dizer que o cientista social deve construir o seu conhecimento sobre a sociedade que estuda, apesar do senso comum e contra o senso comum, apesar da realidade e contra a realidade. Muito bem, estudantes, navegantes e interessados em ciências sociais. A gente chega ao último momento da aula 7 do curso livre de Epistemologia das Ciências Sociais, a aula sobre o pensamento do filósofo francês Gaston Bachelard. É importante a gente lembrar que, para o Bachelard, as ciências se originam e avançam em circunstâncias históricas específicas, bem determinadas. A epistemologia, por essa razão, precisa se perguntar sobre as possíveis relações entre a ciência e a sociedade, entre a ciência e as diferentes instituições que praticam as várias ciências. É preciso entender a gênese, a estrutura e o funcionamento dos conhecimentos científicos para o Bachelard, né?
E assim, o conhecimento científico, na perspectiva do racionalismo aplicado, não pode ser contemplativo, sem aplicabilidade. Ele deve ser construído, criado, produzido e sempre retificando os erros anteriores, para assim se aproximar da verdade. A razão só pode se aproximar da verdade levando teorias e experimentações a debates polêmicos, em que se critica e corrige os erros passados. O conhecimento científico, na perspectiva do Bachelard, ele é operativo, ele é uma operação, uma prática. A ciência constrói os objetos a partir da ruptura com a percepção comum, a partir da ruptura com os conhecimentos imediatos. E é nesse contexto que a ciência é eficaz, porque a ciência é uma prática, uma ação, uma operação que age sobre o mundo para transformar o mundo. O conhecimento científico não pode ser analisado considerando um acúmulo de saberes que vão se agregando ao longo da história, mas como um processo de rupturas, de correções, um processo dialético. E o real e a verdade são produções da ciência, as quais podemos criar redes de aproximações cada vez mais precisas, corrigindo e retificando os conhecimentos anteriores, revisando e ajustando as concepções passadas. Por fim, a gente pode dizer que o Bachelard defendeu uma epistemologia não cartesiana, porque ele combateu a concepção de Descartes de que o conhecimento deve se basear nas primeiras verdades estabelecidas. E o autor também contrapôs os realismos mais ingênuos, como alguns empirismos, que definem a realidade como dados da experiência comum dos sentidos, diminuindo o papel da razão e diminuindo o papel dos conceitos científicos. Só que para o Bachelard, a gente tem que entender que também há uma limitação do idealismo, porque ele defende um racionalismo aplicado, que reconheça a razão como ativa na construção dos objetos científicos. Lembrando que a racionalidade deve ser apontada para objetos anteriormente discutidos, para revisá-los e retificá-los como for necessário. Dessa forma, rapaziada, a gente chega ao final da aula 7 do curso livre de Epistemologia das Ciências Sociais. A aula sobre a epistemologia, a teoria do conhecimento de Gaston Bachelard. Se tu está acompanhando o curso, a próxima aula é sobre a perspectiva epistemológica de um dos maiores sociólogos do século XX, o francês Pierre Bourdieu. Tu pode seguir o canal no YouTube, o blog sociologiaartesanal.com e o perfil no Insta para acompanhar a publicação das próximas aulas.